Salve, salve galera amada, bem-vindos a mais uma aula de História. Paz e bem para todo mundo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Segunda Guerra Mundial, como a gente já vem falando sobre esse assunto há alguns dias, numa outra aula que a gente produziu. E nós paramos bem aqui nessa retomada, a partir de 43, 44, nessa retomada, nessa contraofensiva aliada, para conseguir tentar botar fim a essa guerra insana que acontecia no mundo. Então, 1944, a partir da Inglaterra, é montada, é pensada, é orquestrada uma grande ofensiva para desembarcar nas praias da Normandia e tentar aí retomar então a França e retomar então os territórios ocupados pelos alemães naquela região ocidental da Europa. E isso acontece no dia 6 de junho de 1944. As forças aliadas desembarcam na Normandia e a duras penas conseguem vencer as barreiras alemãs, porque as praias eram muito bem guardadas, e nesse desembarque eles eram alvejados, então foi uma carnificina, muitos soldados foram mortos, tá? Os corpos, o sangue manchou as águas e os corpos ficaram espalhados pela areia da praia, mas obtiveram êxito e partiram dali para conquistar, então, para reconquistar os espaços que estavam sob o comando dos alemães, sob a ocupação alemã. E em 25 de agosto, ou seja, de junho até agosto, eles travam essas batalhas aí e conseguem então chegar em Paris e libertar Paris. Claro, não podemos esquecer de forma nenhuma, porque o trabalho maior, digamos assim, foi feito em Paris pela resistência local, um grupo das forças da França Livre, um grupo de guerrilha que já atuava ali, embora a França estivesse ocupada, mas esses grupos permaneceram lutando contra os alemães. E quando as forças aliadas chegaram, então foi só uma força maior para eles, eles conseguiram então expulsar os alemães de vez da França e libertarem a França. Do outro lado, o Exército Vermelho, o Exército da União Soviética, também vinha na frente oriental, empurrando os alemães de lá para cá e conquistando terrenos importantes, como foi o caso da Iugoslávia, da Grécia, da Albânia e da Sérvia, isso em setembro de 1944. Então veja bem, as forças aliadas agora estavam numa posição favorável, ou seja, eles estavam conseguindo, numa contraofensiva, resgatar, ou seja, libertar essas cidades, esses estados que estavam sob o comando alemão e empurrando os alemães de volta em duas frentes para Berlim. Okay? No Pacífico, os Estados Unidos e as forças aliadas já estavam chegando também próximos a Tóquio, conquistando terrenos importantes ali. Em 1945, os soviéticos conseguem invadir Berlim, ou seja, nesse movimento aí de tropas aliadas do Ocidente indo em direção a Berlim e as tropas russas, os soviéticas vindo do Oriente em direção a Berlim, conseguem então invadir Berlim em abril de 1945. Vocês vejam que a guerra se estende então de forma bastante agressiva a partir do meio do ano de 44 e ela segue início de 45 até que em abril conseguem chegar a Berlim. As duas forças conseguem chegar a Berlim, tá? E no fim de abril elas acabam se encontrando, tanto as forças aliadas ocidentais quanto as forças soviéticas. E em 28 de 4, Mussolini, 28 de abril, Mussolini é morto. Mussolini é morto por na Itália, que era o outro líder fascista, que aí ao lado de Hitler estava engendrando todo esse processo de guerra aí na Europa. Mussolini é morto e a Itália então se rende, lembre-se que a Itália fazia parte do eixo, ela se rende no finalzinho de abril. Hitler, com as forças aliadas ali no seu calcanhar, ele se suicida. Hitler era muito orgulhoso para se deixar capturar, então ele se suicida e o Reichstag alemão é capturado. Então, ou seja, quando você captura o centro de poder, o Reichstag era pelo parlamento alemão, era o centro de poder ali da política alemã. Então, quando ele é capturado, equivale, por exemplo, ao nosso Congresso Nacional. Então, quando ele é capturado, esse centro de poder, esse símbolo do poder alemão,
cai, então automaticamente a Alemanha estava perdida, estava então conquistada pelos aliados. E aí, em 5 de abril, a Alemanha se rende definitivamente. Ok? Então o que acontece? Automaticamente, com essa rendição alemã e a rendição italiana, a guerra acabou. Certo? Na Europa Ocidental, sim, isso é uma realidade, a guerra havia acabado. Mas no Pacífico, a guerra continuava, porque os japoneses continuavam aguerridos e como eles eram belicamente muito fortes e também muito disciplinados e corajosos e valentes, eles estavam aí enfrentando as forças aliadas, dos Estados Unidos e outros países mais que estavam lutando ali, mas eles estavam perdendo terreno e os Estados Unidos estavam chegando cada vez mais perto de Tóquio ao conquistar Okinawa, Iwo Jima e outros territórios mais. E aí vem a Conferência de Potsdam, ou seja, os países aliados se reúnem em Potsdam e nessa conferência eles definem que o Japão tinha que se render incondicionalmente imediatamente, ou seja, não, você não tem que fazer exigência, nada, só tem que se render porque a guerra acabou, certo? Mas o Japão continuava ali insistente, ele dá uma banana para essa conferência, né, e continua a sua guerra. Os Estados Unidos, então, falam, opa, está na hora de eu botar em prática, de eu fazer uso da minha força máxima, que era o quê? A bomba atômica. Estados Unidos, então, lança a mão desse poder bélico que ele tinha, e era o único que tinha, certo? Possuía essa tecnologia, e lança uma bomba atômica em cima das cidades de Hiroshima e de Nagasaki, e ele arrasa com essa cidade, porque a bomba atômica era algo assim jamais visto, né? Era insano a capacidade de destruição da bomba atômica. Então o Japão dá uma tremida na base, mas ainda continua ali, né, firme na sua guerra. Nesse período, então, o que acontece? A União Soviética, entre o lançamento de uma bomba e outra, a União Soviética, se fazendo valer da Conferência de Potsdam, invade a Manchúria, né, e derrota os japoneses. Manchúria era uma região controlada pelos japoneses, e era assim um ponto estratégico também para eles. Essa derrota japonesa na Manchúria enfraquece ainda mais os japoneses. E aí, 2 de setembro, os japoneses se veem aí na iminência de serem invadidos, de ter Tóquio invadida, e aí eles se rendem, certo? Assinam um tratado de rendição, e aí definitivamente a Segunda Guerra Mundial estava terminada com a vitória dos aliados, certo? Bom, consequências dessa guerra, as consequências foram trágicas. Primeiro nós tivemos o Holocausto, né? Lembrem-se que uma das características do nazismo de Hitler era a aversão aos judeus, né, e a outras minorias. Então, estima-se que 6 milhões de judeus tenham sido mortos, tenham sido assassinados por Hitler nos seus campos de concentração. E mais do que isso, além dos judeus, ciganos, homossexuais, né, também tenham sido assassinados, tenham sido mortos por Hitler e foram mortos aos milhões. Então essa é uma consequência trágica, uma mancha na história mundial, certo? O estabelecimento da ONU, ou seja, a criação, o estabelecimento da ONU como um organismo internacional para intervir nesses momentos de crise mundial, e a ONU está aí até hoje, todos nós conhecemos. A União Soviética e os Estados Unidos se apresentam, sobressaem como grandes potências e acabam se tornando grupos antagônicos, né? E vão aí gerar com isso a chamada Guerra Fria, né? Ou seja, de um lado o bloco, a União Soviética liderando o bloco comunista, do outro lado os Estados Unidos liderando o bloco capitalista, porque os dois saíram fortalecidos dessa guerra e se tornaram aí as maiores potências mundiais após a Segunda Guerra Mundial. A descolonização da África, né, cria-se um processo de descolonização, porque os africanos que lutaram pelas suas metrópoles, que eram colônias de alguns países, lutaram pelas suas metrópoles, eles voltam para casa com esse sentimento. Poxa, a gente estava lutando lá contra a ditadura, contra o fascismo, mas aqui a gente está sendo subjugado. Então, cria-se um sentimento que não, nós precisamos também lutar pela nossa independência. Então, esse processo de descolonização da Ásia e da África
ganha força aí após a Segunda Guerra Mundial. A dissolução do Terceiro Reich, né, do Império Alemão, também do Império Japonês e do Império Italiano, eles acabam se dissolvendo. E uma coisa muito concreta da Segunda Guerra Mundial, assim como consequência concreta, foi a divisão da Alemanha em duas metades, né? Uma pela soviética, uma controlada pela União Soviética, né? Desculpa pela falha, gente, pela ausência aí. Uma controlada pela União Soviética comunista e uma outra parte controlada pelas forças aliadas, né? França, Inglaterra e Estados Unidos. Essa aí a Alemanha capitalista. E para essa divisão acontecer de fato, ela não foi só uma coisa assim de nome, na prática fizeram um muro, né, chamado Muro de Berlim, dividindo a capital Berlim ao meio, o lado oriental e o lado ocidental. Então essas foram algumas das consequências da Segunda Guerra Mundial. Claro, dispensa comentários, a Europa sai dessa guerra assim, arrasada, né, devastada, então precisou de reconstruir. Mas ela se reconstrói e bem rapidamente ela começa a dar sinais aí de crescimento econômico e desenvolvimento. Ok? Bom, algumas curiosidades da guerra que eu quero mencionar aqui para vocês é o fato do uso das mulheres, principalmente pelos soviéticos, né? O exército, as forças armadas soviéticas usaram mulheres, né? Recrutaram milhares de mulheres que atuaram tanto na força aérea como atuaram também no exército, na infantaria, como snipers. Uma delas, a Pavlichenko, ela teria a Ludmila Pavlichenko, era uma sniper que contabilizou mais de 300 mortes, 309 mortes no seu currículo aí, de alemães, certo? Claro que isso, talvez esse número esteja um pouco inflado, né, por causa da questão da heroína, que era muito importante, a figura da heroína, mas de uma forma ou de outra, né, as mulheres tiveram uma atuação decisiva, fantástica, assim, do lado dos aliados, sobretudo no exército russo, né, como snipers, abatendo os alemães, ok? Mas outras mulheres também atuaram junto aos franceses na chamada resistência francesa ali, nas forças da França Livre. Então esse é um capítulo importante da Segunda Guerra Mundial, ok? Galera, espero que tenham gostado e espero que contribua com a construção do conhecimento de vocês. Abraço, até a próxima.